Olá! O vídeo de hoje tem como tema um homem chamado Jabes. E a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 4, 9 e 10 que havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Se comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, e a vida de Jabes aqui, né, e aqui esses dois versículos, que são os únicos dois versículos que falam sobre Jabes, e ele está no meio de toda a descendência, então começa lá em 1 Crônicas, no começo do capítulo, passa pelos guerreiros de Davi, e nesses únicos dois versículos, no meio de toda essa descendência, dois versículos falando sobre o homem Jabes, que orou ao Senhor e o Senhor atendeu ao seu pedido. E ele me ensina, e eu quero passar agora essas 3 lições que ele me ensinou, e a primeira lição é que começos ruins não significam finais ruins. Então o começo desses 2 versículos diz: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Mas antes disso, e no final desses 2 versículos, diz que havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Então isso já é mais pra frente, já é mais na futuro da vida dele. Mas ele nasce desse período de dor, ele é um filho que causou muita dor à sua mãe, mas ele descobre na oração o agir de Deus e o mover de Deus na sua vida, e ele entende que ter este começo ruim não significa que ele vai ter um final ruim. Então ele ora ao Senhor, e o Senhor lá fala que, no versículo 10, Deus atendeu ao seu pedido. Jabes, no hebraico, ele procede de uma raiz que significa afligir, pesar. E lá em Eclesiastes, né, o rei Salomão, ele está escrevendo sobre diversos conselhos sobre a vida e o que ele aprende com a vida. E ele escreve que terminar algo é melhor que começar. E é isso aqui que Jabes está mostrando pra gente. Ele não começou bem, mas ele clamou ao Senhor, e sempre que estamos com o Senhor, o final é melhor. A segunda coisa que a gente aprende é que devemos orar. Antes de tudo, devemos orar. Lá diz no versículo 10 novamente que Jabes orou ao Deus de Israel, e logo em seguida Deus atendeu ao seu pedido. Paulo, escrevendo para Timóteo alguns conselhos para a igreja de Éfeso, ele escreve que, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. Então Paulo está dando um ensino para a igreja, que também é um ensino para a gente, que também é um ensino de Jabes aqui em 1 Crônicas, que é, antes de tudo, devemos orar. Antes de agir, e antes de pregar, e antes de sairmos, e antes de levantarmos, e logo quando acordarmos, e antes de comermos, devemos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos guarde, que Ele nos perdoe pelos nossos pecados, e que Ele seja o guia em mais um dia e em mais uma ação que vamos tomar. E orar não é fechar os olhos e parar e ajoelhar no meio da rua, mas devemos viver uma vida de oração, uma vida de constante oração. Em todos os momentos e em tudo o que fizermos, devemos estar em oração. E o terceiro ponto aqui, então a gente entende que Jabes começou mal, mas ele não terminou mal, porque ele foi o mais respeitado de seus irmãos, e Deus respondeu a sua oração. Que Jabes, antes de tudo, e ao entender o poder da oração, que é o poder do Deus da oração, ele orou, e ele orou ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Nós temos que entender a oração de Jabes. Então a oração de Jabes é: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. Então o primeiro ponto da oração de Jabes é a bênção de Deus. Então ele clama pela bênção de Deus. Ele diz: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. E no Salmo 23, né, o primeiro versículo, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Jabes, ele clama para que Deus abençoe e expanda o território. Expandir o território era toda uma questão de quanto mais território, mais você dominava naquela época, e nesse caso mais testemunho você poderia dar. Porque você teria mais pessoas ali com você. Então você vai ver, por exemplo, grandes casos como Abraão, que era dono de muitas terras. Você vai ver Jacó,
que prosperou com Labão. E ele deu o testemunho de que Deus estava com ele porque o território dele expandiu e o que ele tinha expandiu. A segunda coisa que a gente aprende na oração de Jabes é a presença de Deus. Ele clama: "Sê comigo em tudo o que eu fizer". E aí Jesus, quando ele vem à terra, ele encontra seus discípulos, ele morre, ressuscita. E Mateus 28 diz que Jesus disse: "E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos". Então, lá em Jabes, no Antigo Testamento, mas também no Novo, para nós temos que clamar para que o Senhor esteja com a gente em tudo que a gente fizer. Que nosso pé não seja tropeço, mas seja bênção. E que nós não estejamos dividindo a igreja ou levando pessoas para longe do Senhor, mas que possamos abençoar as pessoas e acolher pessoas e que possamos estar com Ele em tudo que fizermos, que Ele possa estar conosco. E a terceira coisa que Jabes pede é a proteção de Deus. O período daquela época do Antigo Testamento era um período de muitas guerras e muitos combates que as pessoas saíam para a guerra com espadas. E ele fala: "Guarda-me de todo mal e aflição". E aqui também, novamente no Salmo 23, a palavra diz que mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. O vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo quando estivermos em dificuldade, mesmo quando estivermos com problemas, o Senhor vai estar nos guardando. A mão dele está sobre nós e o Senhor é conosco em tudo o que fizermos. E então esses dois versículos eles nos ensinam essas três lições, que mesmo que você tenha começado algo mal, você não necessariamente precisa terminar mal. Você pode terminar aquilo bem. Você começou uma faculdade, mas não está indo bem, clame ao Senhor, clame a Ele. Você começou um trabalho, mas não está indo bem lá, você não está se adequando, não está se ajustando, não está conseguindo fazer as coisas direito, clame ao Senhor por sabedoria, clame ao Senhor para que Ele possa te dar um final bom lá. A segunda coisa que a gente aprende é como devemos orar. Como devemos orar antes de tudo. Senhor, recebi uma proposta, aceito ou não aceito? Isso era o que o rei Davi fazia antes de toda a guerra. Senhor, devo ir lutar contra tal exército? Sim ou não? Caso sim, por onde? Como? De que maneira? Senhor, guia meus passos. Senhor, sê comigo em tudo. E o terceiro ponto é da oração de Jabes. Só entender que ele orou, mas temos que entender a oração dele, entender esses três pontos da bênção, da presença e da proteção. O Senhor está com os seus, o Senhor protege os seus e o Senhor abençoa os seus. Que Deus abençoe sua vida. Até semana que vem.